Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? A gente está começando aqui com uma telinha um pouco diferente, né? Aliás, bem diferente, tá? Porque a gente vai falar hoje de um indicador, pessoal, que é um indicador que praticamente faz leitura de fluxo, né? Mas antes, eu sei que tem muita gente aí experiente que já sabe, né, o que é uma leitura de fluxo. Mas para quem não sabe, né, eu vou passar uma revisãozinha básica aqui, né, uma mini aula aí de como é que funciona a leitura de fluxo, né, para ficar mais completa a informação, né, para quando a gente for falar do indicador, a gente entender o que ele está fazendo, né. Então aqui na minha tela a gente tem 3 ferramentas, tá? Antes disso, tá? Só um recado. Este vídeo, ele é para falar deste indicador, tá? Eu estou lançando ele separado, ok? Para quem quiser usar, obviamente, ele está na descrição aí. Depois eu vou explicar como é que você baixa e tudo mais. Porém, o que acontece? Esse indicador, tá? Ele faz parte de um robô que eu estou fazendo, que vai sair esta semana, tá? Então, este vídeo também seria mais ou menos como a parte 1, tá? Do vídeo do robô, tá? Então, inclusive, quando eu lançar lá o vídeo do robô, eu vou deixar o link, tá? Para quem não assistiu, assistir essa aula aqui, obviamente, porque vai ser um complemento, né? Aqui eu vou explicar toda a teoria por trás do indicador, né? Esse indicador vai ser o coração desse robô que eu estou fazendo, e aí no vídeo do robô eu não vou precisar entrar em toda essa parte teórica, né? Vocês já vão ter visto nesse vídeo, né? Já vão saber do que é, né, que eu estou falando. E lá eu entro só na parte operacional. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que a gente tem aqui no gráfico, pessoal? Eu tô com uma ferramenta aqui de desenho que quando eu aperto, ó, ele para, né, o gráfico, ele pausa, né? Importante porque, né, pra gente conseguir ler o que está acontecendo, tá? Eu tô aqui com um replay de mercado do dólar futuro da sexta-feira. Não importa a data, né? Mas só para vocês saberem, é de sexta-feira, dia 24, tá? 24 de março. E assim, tô com o replay do dólar, mas tudo que eu falar aqui serve para todos os ativos da nossa bolsa, tá? Então, tudo que é negociado na nossa bolsa funciona da mesma forma, tá? Que o dólar futuro aqui, obviamente. E então tudo que eu falar aqui vai servir, né, para ações, para ETFs e tudo mais, tá? Não só para índice futuro e dólar futuro, como eu vou falar aqui, ok? Então vamos lá, como eu havia falado, né? A gente está aqui com 3 ferramentas, pessoal. Essas 3 ferramentas, elas são fundamentais, tá? Para quem opera por tape reading, né? Famoso leitura de fluxo, né? Leitura de fita, né? Traduzindo de forma literal, né? Seria o tape reading. Então o que a gente tem? Aqui no primeiro, né, essa primeira coluna, é o livro de ofertas, tá? O book de ofertas, ok? Então a gente tem a primeira ferramenta, livro de ofertas. A gente tem a segunda ferramenta, que é o Times and Trades, tá? Já vou explicar o que é cada uma delas, tá? E por último, aqui, né, essa ferramenta mais bonitinha, que é o Volume at Price, né? O volume no preço, certo? Então, basicamente, são essas 3 ferramentas que são usadas, né, para quem opera fluxo. Obviamente, a pessoa pode ter mais ferramentas, né? Pode até ter um gráfico. Muita gente não usa gráfico, tá, para operar tape reading, mas tem pessoas que gostam de misturar, não tem problema nenhum. Outra coisa, essas ferramentas elas podem se repetir, tá? A pessoa pode, por exemplo, usar um livro de ofertas da forma que eu estou usando, sem filtro nenhum, certo? E ao mesmo tempo ela pode usar mais um livro de ofertas filtrado, com ordens acima de, né, por exemplo, a gente consegue ver aqui muitas ordens de 5 contratos, né? Quantidade 5. Quantidade 5, pessoal, para quem não sabe, né? Para quem está acostumado só com mini índice e mini dólar, lá a gente tem um lote mínimo que é 1, né? Então a gente consegue negociar um mini contrato. No dólar cheio e no índice cheio, né, nos contratos padrão, né, o contrato cheio, né, o mínimo é 5, tá? Então por isso que vocês vão ver muito aqui, 5, 5, 5, 10, 5, 15, porque você só consegue negociar de 5 e 5, tá? É igual ações.
que, né, tirando o fracionado, né, você consegue negociar fracionado, mas no padrão, por exemplo, se você estiver operando Petrobras, né, você só consegue negociar de 100 em 100, tá? Então seria o lote mínimo, né? O lote mínimo de ações é 100, o de contratos futuros, né, cheio, é 5, e os mini contratos, né, mini índice, mini dólar, é 1, né? Só pra gente explicar, né, por que tem tanto número 5 aqui no gráfico, tá? Então vamos lá, prosseguindo, tá? Vamos falar primeiro aqui do livro de ofertas, ok? No livro de ofertas, a ferramenta, né, onde você consegue ver todas as ordens que são apregoadas, né, as ordens passivas que estão apregoadas de compra e venda. Então aqui do lado esquerdo, né, essa coluna verde, a gente consegue ver, né, todas as ordens de compra que estão apregoadas no livro. Ao mesmo tempo que a gente consegue ver aqui na coluna vermelha todas as ordens de venda que estão apregoadas, né? O que acontece aqui, pessoal? Se as pessoas só apregoarem, né, ordens passivas, o mercado simplesmente não se move. Por quê? Vamos dar um exemplo do que está acontecendo aqui, tá? Aqui é o seguinte: na coluna de compra, as ordens são apregoadas, tá, das mais baratas para as mais caras, né? Ou seja, quem quer pagar mais caro fica na parte de cima do livro de ofertas. O que acontece, né? O livro de ofertas, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma ordem, né? Uma ordem específica para ser executado, certo? Então, quem quer pagar mais caro tem a prioridade, né, para sair a negociação, né? Você fica melhor colocado, né, no book de ofertas. Ao contrário da venda, né? A venda é o contrário. Quem quer vender mais barato, né, fica na parte de cima, né? Tem a prioridade para sair a negociação antes, né? Você pode ver que os preços, né, de cima para baixo, eles vão aumentando, enquanto na compra é o contrário, né? Eles vão diminuindo, né? Ou seja, se eu quero comprar muito barato, a minha ordem vai para o final da fila, né? Vai aqui para baixo. Se eu quero vender muito caro, mesma coisa, a minha ordem vai lá para baixo, né? Então, eu tenho tudo isso aqui, ó, de gente na minha frente para negociar antes, correto? Então, o que acontece? Opa, desculpa, pessoal. Então, assim, o que acontece, né? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem a Ideal querendo comprar, né, um lote, né, querendo comprar 5 contratos a 5,337,5 no dólar. Ao mesmo tempo, a gente tem o Bradesco querendo vender, né, Bradesco querendo vender 5 contratos a 5,338,50, né? Ou seja, Ideal quer comprar a 37,5, mas o Bradesco ele quer vender a 38,5. Se nada mudar, tá? Se ninguém tomar atitude de mudar o preço, o preço, o próprio gráfico, né? Vamos falar de gráfico. O gráfico não se move. Por quê? Porque não tem negócio, tá? Então, quando que vai ter um negócio? Vai ter um negócio quando ou a Ideal, né, resolver pagar o preço que o Bradesco quer vender, certo? Então, a Ideal quer comprar, mas ela quer comprar a 37,5. Só que o Bradesco ele só vende a 38,5. Ou seja, ou a Ideal vai lá e aceita pagar o preço que o Bradesco quer, ou o Bradesco, que quer vender, né, a 38,5, aceita vender pelo preço que a Ideal quer comprar, que é 37,5, certo? Então, enquanto isso não acontecer, enquanto um não aceitar pagar o preço do outro, o mercado não se move, não tem negociação. Por isso que tem ativos que a liquidez é muito baixa, que o gráfico fica lá o dia inteiro, né, movendo poucos pontos. Por quê? O spread, né? O que é o spread? O spread é justamente a diferença, né, entre a melhor ordem de compra para a melhor ordem de venda. Neste caso, o spread aqui do dólar está de 1 ponto, né? A gente está vendo que tem um ponto de spread, 2 ticks. Tem outros ativos que o spread é muito maior, né? Então fica, né, muito tempo sem negociação. Não é o caso do dólar. A gente pode ver aqui, ó,
a gente passando já para a segunda ferramenta, que é o Times and Trades, tá? Esta ferramenta aqui, qual é a função dela, né? Enquanto aqui a gente tem todas as intenções de compra e venda, né, do ativo, aqui a gente tem os negócios em si, né? A gente vê os negócios que já saíram. Então, por exemplo, a gente pode ver os horários. Olha só como, né, a todo segundo praticamente tem negociação, né, no dólar. Isso porque a gente está falando do dólar cheio. O mini dólar, então, é uma loucura de se ver, tá, pessoal? O mini índice nem se fala, tá? É muita negociação por segundo. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, um exemplo. O exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Tá? O último negócio que saiu, né, quando eu pausei. Então, às 9h18, né, não interessa pra gente o horário, né, mas só para exemplificar, às 9h18 e 24, né, houve um negócio de 5 contratos, onde a Genial comprou 5 contratos também da Genial, né? Ok? Não significa que foi a mesma pessoa, né? Foram duas pessoas diferentes usando a mesma corretora. E a gente tem, né, a coluna agressor, tá? Que está dizendo aqui que o agressor foi o comprador. Ou seja, usando o exemplo que a gente deu aqui. Então é como se a Ideal, né, tivesse tomado a atitude, né, de comprar no preço que o Bradesco queria vender, ok? Então foi uma agressão de compra, né? Então a Ideal teria tomado essa atitude de comprar no preço que o Bradesco quer vender e não o contrário. Então a gente pode ver pela cor, né, das colunas quem foi o agressor, né? Verde, compra, e vermelho, venda, né? Agressão, né, foi o vendedor, ok? A gente pode ver aqui, ó, teve um certo momento onde entrou muita agressão, né, do lado vendedor. Ou seja, os vendedores estavam tão desesperados para vender, né, que estavam aceitando, né, pagar o preço que o pessoal estava colocando lá no book, né, para compra, certo? Então, resumindo, o mercado ele só se move, né, o preço só anda quando há agressão. A gente pode ver aqui, ó, né? Então o mercado estava trabalhando no 37,5, 37,5, 37,5, subiu, tá, para 38, 38, 38,5, 38,5, caiu de novo para 37,5 e o último negócio foi, né, no 38. Perfeito? Então, né, se fica assim, sem ninguém tomar atitude, o mercado não anda. Assim que um resolve pagar o preço do outro, sai um negócio aqui no Times and Trades, né? E ali a gente consegue ver quem foi que comprou de quem foi que vendeu para quem e quem tomou a atitude, né? Quem foi o agressor. A parte mais importante para a gente aqui é exatamente saber, né, quem está agredindo, né? Beleza? Então, essa é a explicação dessas duas ferramentas. A terceira, né, é um pouco mais simples, mas ela é muito bacana também, que é o Volumetric Price, né? O que é o Volumetric Price? Ele vai pegar todas as ordens que saíram aqui, ó, tá? No Times and Trades, e ele vai colocar por nível de preço, tá? Então, por exemplo, aqui houve um negócio, né, da Genial com a Genial no 5338. O que aconteceu aqui? Ele vai vir aqui na coluna do 5338 e vai colocar que saiu um contrato, saiu um negócio, né, com 5 contratos. Então ele aumenta aqui, né, esse número que está aqui para mais 5, certo? Então saiu mais 5 contratos e ele vai pegar essa barrinha aqui, ó, e vai ver. O agressor foi o que? Foi comprador. E ele vai aumentar um pouquinho essa barrinha verde. Nessas barrinhas aqui de verde e vermelho a gente consegue ver, né, por cada nível de preço a quantidade de agressão que entrou, tanto de compra quanto de venda, né? Então a gente vê, ó, por exemplo, no 5340 houveram né, X negócios, né? Houve 520 contratos negociados, né? Sendo que a grande maioria deles foi na agressão de compra, né? E muito pouco na agressão de venda. Perfeito, pessoal? Então, assim, de forma muito resumida, né, o tape reading, a leitura de fluxo, né, se baseia nessas três ferramentas, tá? Eles vão ver, né, aqui quem está comprando e quem está vendendo, a quantidade, né, de compra e venda que está saindo, né, a intenção, né, das instituições de comprar e vender, tá?
Eles vão analisar aqui a quantidade que está saindo de fluxo realmente, né? Então a leitura de fluxo seria isso, né? Seria, por exemplo, aqui, ó, essa quantidade de venda absurda que teve, né? De agressão de vendedores, né? Aqui a gente consegue ver claramente que houve um fluxo vendedor, né? Neste momento aqui, neste período, né? Houve um fluxo muito grande de vendedor que veio daqui, né? Até aqui, certo? Então essa seria a leitura de fluxo. E aqui, né, seria mais para a gente, né, definir, né, níveis de preço onde seriam, né, suportes ou resistência pela quantidade de ordem que saiu, né, o volume, né, em si que saiu por cada nível de preço. Mas assim, a gente não vai se aprofundar em nada disso, tá? O que eu quero explicar para vocês, tá? Primeiramente, da onde que surgiu isso, né? Onde que surgiu essa coisa da leitura de fluxo, né? O tape reading, a leitura de fita, né? A leitura de fita, ela fica até mais condizente, né? Com o surgimento desse estilo operacional, né? Porque surgiu, né? Esse tipo de operação surgiu, pessoal, na época do pregão Viva Voz ainda, tá? Não foi agora, não é coisa recente não, né? Então o que acontecia? Naquela época, primeiro que a gente não tinha, né, livro de ofertas, ok? Como era uma coisa viva voz, né, ao vivo ali, vocês já devem ter visto, né, vídeos da época lá da B3, aquela loucura que era, né, o pessoal gritando, né, as rodinhas de gente gritando que quer comprar, que quer vender. Então ali seria o livro de ofertas, tá? Seria basicamente isso, o pessoal gritando, quero comprar Petrobras a tanto, quero vender Vale a tanto, e ali fechava negócio, tá? Aí o que acontecia? Toda vez que o negócio era fechado, né, fazia-se um registro, certo? Fazia um registro exatamente como a gente tem aqui no Times and Trades, tá? Então era registrado, né, o horário da negociação, o valor que foi negociado, a quantidade, quem comprou, quem vendeu, certo? Então saía tudo ali no registro. E aí tinha uma fita, né, um papel onde ficava registrado tudo isso. Que foi daí que surgiu, né, o termo de leitura de fita, né, o tape reading. Porque o que o pessoal fazia? O pessoal ia lá olhar, né, nessa fita quem estava comprando e quem estava vendendo, né, e o fluxo, né, em si de quantidade de pessoas comprando e vendendo, né, quem estava aceitando pagar o preço do outro, né. Então foi daí que surgiu, né, o termo tape reading. Obviamente, quando, né, surgiu o pregão eletrônico, mudou tudo, né? Porque agora a gente tem, né? Primeiramente que não tem mais aquela loucura do Viva Voz. A gente tem agora, né? A oportunidade de operar da nossa casa. E aí a gente consegue ver agora, né, as intenções de quem está querendo comprar e vender, né? Obviamente que isso também trouxe, né? Não só boas coisas, trouxe também algumas coisas chatinhas, né? Para quem opera isso, que são, né? Os spoofing, né? Os blefs, né? Das grandes instituições, né? Então você vê aqui do nada, uma corretora grande colocando ali que quer comprar 1000 contratos no preço tal. Aí você, né, espera, pô, então se o cara ali quer comprar 1000 contratos naquele preço, eu vou tentar comprar um pouquinho antes dele, porque, né, o preço não vai passar dali. Só que aí quando o preço chega lá, o cara simplesmente cancela a ordem, né? Então tem essa malandragem aí. O pregão eletrônico trouxe pra gente também, né, as maracutaias aí das grandes instituições, né? Mas enfim, né, voltando para o assunto aqui do vídeo. Então de tudo isso, o que interessa pra gente aqui? Essa parte, tá? A gente vai ignorar totalmente, tá? Isso aqui, né, tem uma parte da leitura de fluxo de quem opera tape reading, que é justamente observar, né, por exemplo, o Bradesco, né? A gente sabe que o Bradesco é um grande institucional que atua no mini índice, né? Então, basicamente, na maioria do tempo a gente vê que é ele que, né, acaba movendo o mercado para cima ou para baixo. Então tem gente que opera, né, só seguindo, né, o que o Bradesco está fazendo. Mas aí também o Bradesco não é bobo, né? O Bradesco ele pode estar comprando. Não, o Bradesco, né, não é a instituição Bradesco. É algum grande fundo, algum grande player, né, como o pessoal fala, né, que está operando pelo Bradesco. Só que ele pode estar operando pelo Bradesco numa ponta e pode estar operando, sei lá, pela BTG na outra. Então ele compra de um lado e vende do outro, exatamente
para ninguém ficar seguindo o que ele está fazendo, né? Sabendo o quanto ele está comprado, o quanto ele está vendido, qual é o preço médio dele. Então o pessoal tenta mascarar tudo isso. Então por isso que a gente ignora, né, toda essa parte aqui, tá, de book de ofertas, ok? A gente vai focar nisso aqui, no tape reading, no fluxo, né, no fluxo que mostra pra gente, né, a agressão de quem está comprando e quem está vendendo, porque, querendo ou não, quem move o mercado, né, são as agressões, né, tanto de compra quanto de venda. Pessoal, eu vou tirar aqui então a ferramenta de fluxo só para a gente ver, né, o gráfico trabalhando. Olha só. Então olha só, pessoal. Então tá rolando o replay, né? E agora a gente consegue ver, ó, as ordens se modificando, né, de compra e venda, e os negócios saindo, ó. Olha só. Os últimos 4 negócios aqui foi tudo com fluxo vendedor, ó. Agressão de venda. Agora teve uma agressãozinha de compra ali, ó. Tá vendo? Então o mercado, né, o preço, olha só, o preço se movendo aqui, ó. Esse aqui é o preço que vai estar lá no seu gráfico, tá? Então o preço está se movendo, ó, de acordo com o fluxo entrando, né? Seja na agressão de compra ou de venda. E a gente, né, se quiser observar pelo volume to price, a gente consegue ver aqui, né, as barrinhas aumentando, né, barrinha de compra e de venda aumentando, né, por nível de preço que sai, né. No cheio, pessoal, é assim mesmo, tá? Sai poucas ordens, né, em comparação com o mini. É um pouco mais travado realmente, até por isso que o pessoal que opera dólar aí prefere fazer a leitura do fluxo no dólar cheio para operar no mini dólar, né? Porque ele é um pouco mais calmo, né, para se trabalhar, né, para se enxergar, né, o que está acontecendo, ó, que nem agora, por exemplo. Entrou bastante fluxo vendedor, tá? O dólar deu uma caidinha, ok? Então o que interessa pra gente é isso. Só que a gente não precisa saber de nada disso, tá? Por isso, né? Até por isso que eu criei esse indicador. Esse indicador vai substituir, né, toda essa leitura que a gente precisa ter, né, de fluxo. Ele vai ser uma espécie de um indicador de leitura de fluxo para quem não entende nada, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos partir agora para o nosso indicador. Então tá aqui, pessoal, esse é o nosso indicador, tá? JB Index, né? Só para dizer que é indicador, né? Então eu sempre coloco em todos os indicadores, né, index na frente para vocês saberem o que é. E LDF, que é, né, o leitor de fluxo, que vai ser o nome do robô também, tá? O robô, ele já vai ter este indicador dentro dele, ok? Eles não precisam baixar esse aqui. Esse aqui eu fiz separado para quem quiser usar, né, fora do robô. Ah, eu gostei disso aí. Só que eu não quero usar robô, eu tenho o meu operacional, né? E eu quero usar o meu operacional. Só que eu achei bacana, eu quero ter isso no meu gráfico. Beleza, então tá aqui o indicador para vocês. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui para explicar para vocês o que está acontecendo, certo? Olha só. Então é o seguinte, o que o indicador está mostrando pra gente, pessoal? Isso aqui embaixo é basicamente o volume, tá? É basicamente o volume financeiro, mas não, né, da forma que o volume financeiro se apresenta, que é, né, pelo volume, como o nome diz, né, o volume financeiro que foi movimentado, né? Aqui a gente vê a quantidade de contratos que saíram. Mas, pessoal, é a mesma coisa, tá? Se você colocar um volume financeiro e um volume quantidade, um do lado do outro, o gráfico será o mesmo, tá? As barras maiores serão as mesmas, as barras menores serão as mesmas, tá? Não muda nada. A gente não perde a informação do volume financeiro usando um indicador desse. Inclusive, ele é bem parecido com um que eu já trouxe, tá? Mas ele tem algumas diferenças, não se enganem, tá? Apesar dele ser bem parecido, até visualmente, ele tem algumas diferenças que eu já vou falar, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem essas barrinhas, né, coloridas de verde e vermelho, tá? O pessoal já deve ter meio que entendido o que é isso, né? É o seguinte, né? Cada barrinha dessa representa um candle. No caso do exemplo que eu estou colocando aqui, é um candle de 30 segundos, tá? Pô, 30 segundos? Sim, tá? O robô, ele vai poder ser operado com tempos gráficos, né, bem pequenos, tá? Não é só candles de 5 minutos, de 1 minuto. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? Ele vai pegar
um exemplo que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, essa barra. Ele vai pegar toda a negociação que aconteceu nessa barra, tá? E ele vai separar aqui embaixo entre a agressão de compra e a agressão de venda, tá? Então, essa barra verde aqui, ó, significa a quantidade de agressão de compra que houve naquele candle, enquanto aqui embaixo, né, a agressão de venda, tá? Então a gente vai conseguir ler o fluxo, né, de compra e venda por este indicador, tá? Então, outra coisa, né? Para facilitar, pessoal, o que eu fiz? Eu criei uma regrinha lá que a parte de cima, tá, do candle, deste volume aqui, vai ser sempre o que estiver maior, ok? Vocês estão vendo que nessa barra aqui, a parte de cima é verde e a de baixo vermelha. Aqui já é diferente. Aqui você está vendo que a parte de cima é vermelho, né? E a parte de baixo verde. Por quê? Porque nessa barra aqui a agressão de venda está maior. Nessa barra aqui a agressão de compra está maior. Nesta barra aqui a agressão de compra está maior. E vocês estão reparando que ele está com uma cor diferente, né? Vocês estão vendo que o verde está mais forte, ao mesmo tempo que aqui o vermelho está mais forte. O que isso significa, pessoal? Vamos dar uma olhada agora, tá, nas configurações do indicador. Olha ele funcionando em tempo real aí, tá? A gente consegue ver, ó, o fluxo realmente entrando. Olha o fluxo de venda que está entrando agora, né? Olha a barra aqui que foi formada, certo? Inclusive ela ficou vermelha. A gente vai ver agora por que ela ficou vermelha, tá? Vamos clicar com o botão direito, vamos em propriedades. E a gente vai ver aqui em parâmetros que a gente tem algumas coisinhas para modificar. Primeira coisa, quantidade de candles, tá? Isso aqui é muito importante. A gente já vai falar, mas a gente vai falar primeiro disso aqui, tá? Porcentagem de agressão. Isso aqui, como o nome diz, está em porcentagem. Então eu coloquei 50. O que significa isso? Significa o seguinte, tá? 50 aqui. Significa que toda vez que a agressão de compra for pelo menos 50% maior do que a agressão de venda, ele vai pintar essa barra de verde bem vivo, né? Um verde bem chamativo. Ao mesmo tempo que, quando a agressão de venda for pelo menos 50% maior do que a agressão de compra, vai aparecer esse vermelho. Se você colocar aqui, por exemplo, vamos aumentar para 100%, tá? E vamos aplicar. Olha só. O que está acontecendo agora? Ele só está pintando, pessoal, as barras, tá? Onde a agressão de compra é o dobro, tá? Pelo menos o dobro da agressão de venda, né? Consegue ver pelo tamanho da barra aqui, né? Então, ou seja, a agressão de compra ela tem que ser mais 100%, né? Ou seja, o dobro da agressão de venda, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Pintou de vermelho por quê? Porque a parte vermelha da barra é pelo menos o dobro, né? Maior do que a da agressão de compra, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Essa barrinha pequenininha aqui, ó. A agressão de compra foi muito maior, né? Foi mais do que o dobro, né? Do que a agressão de venda, certo? Então a gente consegue mexer neste ajuste fino aqui, certo? Vamos voltar aqui em propriedades. Então tá aqui, ó. Então isso aqui você consegue configurar, né? O quanto, né, que você quer filtrar para mostrar, né, essa cor mais chamativa, né? Vou deixar como 50% padrão, mas vocês podem alterar à vontade, ok? Isso aqui vocês precisam alterar principalmente quando altera o tempo gráfico, né? Quanto maior o tempo gráfico, né, menor vocês têm que deixar essa sensibilidade aqui, porque senão não vai pintar nunca, né? Por exemplo, num candle de 15 minutos, para ter o dobro de uma agressão de compra ou venda, né, em 15 minutos é muito difícil, né? Vocês precisam, né, testar isso aqui, ok? Já a quantidade de candles é um detalhe muito importante, tá? Tá 1. Então o que significa, né? Quando você deixa 1, significa que esta barra que está sendo formada aqui, ela está analisando somente o candle que está em formação, tá? Por 1, ou seja, vai analisar somente um candle. Se eu mudo aqui para 2 e dou um aplicar, o que vai acontecer? Já vai ter bastante alteração, porque agora, pessoal, opa, só um segundinho, deixa eu ver se consigo pausar ali. Tá, consegui.
Então agora, essa barra que está sendo formada aqui embaixo, o que ela está fazendo? Ela está pegando o candle informação mais o candle passado. Então ela está somando o fluxo de compra e de venda das duas últimas barras, né? Da barra que está informação mais a barra anterior. Se eu coloco aqui 5, tá? Olha só como já muda bastante as coisas. Então o que está acontecendo aqui? Esta barra aqui, né, que está em formação, aqui embaixo, né, na verdade, essa barra que está em formação, ela está juntando o fluxo desta primeira barra, que está em formação, mais 4 barras para trás, ok? E isso assim, não é só essa barra, essa outra barra aqui fez a mesma coisa, somou, né, a agressão de compra e venda das últimas 5 barras. Essa aqui é a mesma coisa, somou dos últimos 5 barras. Então por isso que, né, fica dessa forma bem mais... não tem tanta discrepância, né? Como a gente estava vendo ali, analisando barra a barra, né? E aqui vocês podem alterar até o máximo de 10 candles, ok? O limite que eu coloquei aí, porque não faz sentido, né, você analisar o fluxo dos últimos 30 candles, por exemplo. Então, porque o fluxo, para você tomar uma atitude, ele tem que ser ali na hora, né? Então olha só, tá até ficando vermelho aqui, ó. Por quê? O que ele está dizendo pra gente? Que nos últimos... Deixa eu até pausar aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. Nessa barra que está sendo informação aqui, ó, este volume que ele está vermelho, ele está falando o seguinte. Que, tá vendo aqui que tá o 10, né? Deixa eu só colocar de novo. Então olha só. Essa barra aqui está dizendo pra gente o seguinte. O fluxo de venda desta barra que está em formação, desta coluna, deste candle em formação, mais os últimos 9 candles para trás, certo? O fluxo vendedor é 50% maior do que o fluxo comprador, por isso que está vermelho, ok? Então isso aqui vocês vão precisar usar com cuidado, tá? Para não, como é que se fala? Para você não distorcer as informações, né? Aqui, por exemplo, a gente está num gráfico de 30 segundos, beleza. Faz sentido a gente analisar os 10 últimos candles, né? Daria aí, como se fosse, pessoal, olha só. Então, de maneira muito clara, né? Como a gente está usando barras de 30 segundos, essa barra que está em formação aqui, né? Este volume, ele está analisando os últimos 5 minutos, perfeito? Por que os últimos 5 minutos? As últimas 10 barras de 30 segundos. Então, qual foi o fluxo vendedor, né? Quer dizer, qual foi o fluxo, né, de agressão dos últimos 5 minutos? O fluxo vendedor, né, foi muito maior do que o fluxo comprador, ok? Agora, quando eu altero, por exemplo, tá? Vamos cancelar aqui. Quando eu altero para um gráfico de 5 minutos, por exemplo, certo? Tá aqui, estamos com o gráfico de 5 minutos. Qual é a configuração que está aqui? Estamos analisando a última barra, beleza, perfeito. Vamos colocar as últimas 5 barras então e deixar a porcentagem de agressão em 50, tá? E vamos dar OK. Então olha só o que está acontecendo agora, né? A gente está usando o gráfico de 5 minutos com, né, análise dos últimos 5 candles. Então este volume aqui representa o volume dos últimos 25 minutos, né? Por quê? Os últimos 5 candles de 5 minutos. Feito? 5 vezes 5, 25, né? Então tomem cuidado com isso, tá? Tempo gráfico muito grande, não adianta você colocar para analisar muitos candles para trás. Essa opção de você pegar o fluxo, né, a somatória dos últimos X candles, né, dos últimos 10, 15 não, né, o máximo 10, de 10, 9, 8 candles para trás, é para tempos gráficos menores. Pode ser no gráfico de 1 minuto, tá? Posso vir aqui no gráfico de 1 minuto. E aí, beleza, né? Como a gente está analisando o fluxo dos últimos 5 candles, perfeito. Essa barra está dizendo para a gente que, né, o fluxo comprador está maior nos últimos 5 minutos, tá? Os últimos 5 candles de 1 minuto. A gente está agora no gráfico de 1 minuto. Perfeito, pessoal? Então é isso que vocês vão entender. Por quê? Vocês precisam entender, né? Porque o robô vai trabalhar basicamente em cima disso, tá? Você vai determinar para ele
o que você considera, né, um fluxo comprador ou vendedor interessante para você fazer uma entrada. Perfeito? Eu vou explicar mais, né, obviamente, quando eu estiver falando do robô lá, mas vocês têm que sair desse vídeo, né, tendo entendido como é que funciona o fluxo aqui do nosso indicador, ok? Inclusive a gente tem uma outra função aqui, ó, tá? A gente volta em propriedades e a gente tem um filtro. Que filtro que é esse, pessoal? O filtro de média móvel, tá? Então a gente pode colocar uma média móvel aqui, por exemplo, de 21, certo? Vou colocar uma média móvel de 21 e eu quero ela aritmética, tá? Eu não quero exponencial. Beleza. Então eu coloco aqui não, tá? Média volume exponencial? Não. Média volume período 21. Porcentagem de agressão 50. Analisando os últimos 5 candles. Perfeito. Vamos dar OK. E agora a gente consegue enxergar essa média, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele só vai considerar, tá? Independente do volume que entrou de compra ou venda, ele só vai pintar quando este volume estiver acima da média, tá? Olha só, teve volumes aqui que passaram da média? Teve, mas, né, não cumpriu aquela regra dos 50%. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, a agressão de compra foi, né, 50% ou maior do que a agressão de venda, e ele fechou, né, acima do volume, acima da média móvel, né? Então ele pintou, mesma coisa aqui, ó, certo? Pintou porque está acima. Olha essas barras aqui, ó. Olha como teve muito fluxo vendedor, né? Muito maior do que, né, o fluxo comprador. Ainda assim não foram pintadas. Por quê? Por causa da média móvel que a gente colocou aqui. Perfeito? Isso tá no robô também, é outro filtro do robô. Perfeito? Então vocês vão, né, precisar entender isso daqui para poder configurar o robô, né? Obviamente que o robô não vai ter só isso, né? Como eu falei, esse é o coração dele, né? Ele vai fazer essa leitura de fluxo que você configurar para ele fazer, certo? Do tempo gráfico que você estiver usando, a quantidade de candles que você quer que ele analise. Você vai definir também a porcentagem que você considera, né, que houve uma agressão grande, seja de compra, seja de venda, e se você quer ou não usar esse volume, perfeito? Essa parte toda aqui, pessoal, eu não vou entrar, né, em muitos detalhes lá quando for falar do robô, por isso que vocês têm que prestar atenção bastante nesse vídeo aqui, ok? Então vamos lá, pessoal, então vamos lá, eu vou tirar aqui a média móvel, tá? Só para lembrar vocês, para não usar a média móvel, você simplesmente coloca aqui, tá? 0, beleza? Ele desabilita a média móvel. Vamos deixar aqui 50, vamos deixar no último um candle, tá? Analisado aqui. Então, ou seja, ele está analisando o fluxo de cada candle individualmente, ok? Ele não está somando mais, beleza? Então, olha, inclusive, olha só que loucura que é, né? Quando a gente vê o fluxo entrando realmente, ó. Olha só, ele não pintou, né? De verde mais forte, ó, o vermelho ficou mais forte ali agora, tá? Ele vai pintando, ó, em tempo real, tá? Ó, ficou verde porque passou dos 50%. Voltou para o verde mais clarinho porque o fluxo vendedor, né, meio que igualou, né, e ficou, né, menor do que 50% de diferença. Olha lá, ok? Então ele vai analisar em tempo real e o robô vai fazer isso, tá? O robô vai estar analisando em tempo real este fluxo para saber a hora de entrar, né? A hora de comprar ou vender. Uma coisa que eu não falei, pessoal, que também acho que nem precisa falar, né? É que, assim, como esse indicador ele vai funcionar no robô, né? E a gente sabe que os robôs só funcionam no Profit Pro, né? Então, obviamente que esse indicador também só vai funcionar no Profit Pro. Por quê, né? Porque o Profit Pro tem ferramentas de fluxo, né? Indicadores de ferramentas de fluxo que só funcionam no Profit Pro, né? Aquele meu outro indicador que eu uso, né? Que, né, mostra também o fluxo assim por barrinhas, tal, individual. Ele já é diferente, ele funciona em qualquer Profit, tá? Eu fiz uma maluquice lá que eu consegui fazer ele funcionar em Profit básico de corretora. Este aqui não, tá? Inclusive, se você tiver na dúvida, tá? Se esses dados estão corretos, o que você pode fazer? Tá? Você clica com o botão direito, inserir indicador e procura, né? Coloca aqui TP. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Na verdade não é TP, é TR, tá?
Se você digitar TR, você vai ver todas as ferramentas de tape read que tem no Profit. Mas você coloca volume, que já vai aparecer aqui. Olha só, a gente vai adicionar um indicador chamado volume de agressão compra, tá? Esse aqui de cima. Vamos adicionar ele. E vamos adicionar também o volume de agressão venda. Ok? Vou clicar aqui. Olha só. Então a gente consegue ver, tá? Por esses indicadores aqui, a quantidade de agressão de compra e de venda que está entrando, tá? O que o nosso indicador faz? Ele soma os dois numa barra só, né? Então olha só, olha a quantidade de compra que entrou aqui, de agressão de compra, e olha a quantidade de venda. O que o nosso indicador faz? Somou os dois aqui, ó, né? E mostrando a diferença de um para outro. Olha como pintou de vermelho mais forte aqui, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Agressão de compra e olha a agressão de venda como foi muito maior, né? E aí, inclusive, a gente tem mais um indicador, pessoal. Vamos adicionar aqui também. Seria indicador, né? Vou colocar volume de novo. E aí a gente tem aqui o volume de agressão saldo, certo? Olha só. Esse volume, esse indicador aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai somar, ele vai pegar o volume de agressão de compra e diminuir, né, subtrair a agressão de venda e vai mostrar o saldo aqui, né, se o saldo é negativo ou positivo. Esse indicador aqui é muito bacana, tá? Inclusive aquele meu que eu fiz, ele tem essa opção também exatamente igual, tá? Com a diferença de que funciona em qualquer Profit. Esse aqui só funciona no Profit Pro, tá? Então quem quiser usar junto aí, não sei por que usaria, né? Porque na verdade o indicador que eu estou fazendo é justamente para substituir tudo isso e você não precisar analisar nada. Quem vai analisar é ele, né? Quem vai analisar é o robô, ok? Você só vai precisar dar os parâmetros para que o robô faça a leitura da forma que você quer, perfeito? Só que, né, esses indicadores são bacanas para você, né, que está na dúvida se o robô realmente está fazendo a leitura correta, para você acompanhar aí, né? Colocar no seu gráfico e ver. Inclusive a gente pode soltar aqui o gráfico. Soltar o preço aqui agora para ver, ó. Né? Então a gente consegue. Tudo bem que agora ficou tudo muito pequeno, né? Vou aumentar isso daqui. Mas a gente vê, ó. Agressão de compra entrando, agressão de venda. Como a venda tá maior, né? Fica para cima ali, ó. Ó, de novo. Agressão de venda maior do que a de compra. Nosso indicador já mostra lá em cima, né? Aqui a gente vê o saldo, né? A diferença é que aqui a gente não tem volume, né? Aqui no meu indicador ele é tão completo que além de toda essa leitura de fluxo, a gente não perde, né, o volume. A gente vê, né, quais foram os candles que tiveram maior volume de negócios. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para a parte, né, que deveria ter sido no começo do vídeo, mas, né, me empolguei tentando explicar para vocês como funciona o indicador. Vamos ver como é que a gente baixa, como é que instala, né? Então a gente vai precisar primeiramente, né, a gente está falando de leitura de fluxo, né? E o robô, né, um dos mais complexos que eu já fiz. Então vocês, obviamente, vão precisar estar com o Profit atualizado. Clique em ajuda, clique em procurar atualizações, mudem para a versão beta e cliquem em atualizar. O meu já está atualizadinho, tá? Terminou de atualizar, você reinicia o seu Profit, né? E aí a gente vai prosseguir para a instalação. Então, na descrição do vídeo, né, tá aí o link para você baixar, tá? É um link do Google Drive. O nome do indicador é esse aqui, JB Index LDF, né? Leitura de fluxo. E vocês vão clicar aqui para baixar neste botão, ok? Você passa o mouse ali em cima, aparece a opção para você fazer o download. Fez o download, salva em alguma pasta, né? No seu computador. E aí a gente vem para o Profit, tá? A gente clica em estratégias, vem aqui em importar / exportar, tá? Ele já vem selecionado aqui em importar. Você clica na pastinha amarela e aí você vai procurar, tá? Onde que você baixou. O meu tá aqui, ó, JB Index LDF. A gente clica em abrir. Ele vem para cá para disponíveis. A gente joga aqui para direita, né, para selecionados, clicando no primeiro botão. Clique em importar, dá OK e confirma. Perfeito? Feito isso, né, já está dentro do seu Profit. A gente vai ver agora como a gente coloca ele aqui embaixo, ok? Então vou fechar aqui.
e vou adicionar junto com vocês. Clica com o botão direito, clica em inserir indicador, procura, né, o LDF, tá aqui. A gente clica para inserir numa nova janela, dá OK e acabou, tá feito. O que a gente pode mexer aqui, pessoal? Se você não quiser essas listras aqui, ó, você clica com o botão direito na escala de preços aqui, ó, vem em propriedades, a escala de preço, vem em grade automática e tira, né, desmarca esse grid horizontal. Ele vai sumir com essas linhas daqui. E aqui, clicando com o botão direito, né, em cima do nomezinho aqui, vindo em propriedades, a gente tem aquelas configurações que eu falei, né? Então a gente vai colocar a quantidade de candles que cada barra dessa vai analisar, a porcentagem de agressão que você quer considerar para ele pintar, né, dessa cor mais chamativa, e você vai colocar ou não o volume, a média, né, de volume aqui embaixo, tá? Para ele pintar somente, né, quando a agressão estiver acima de 50%, nesse caso, e acima da média também, tá? E aqui embaixo você seleciona, né, se você quer essa média aqui exponencial ou não, ok? Basicamente isso. Pessoal, peço desculpas, tá? Esse vídeo era para ter saído sábado, eu tô enroladíssimo, eu vou viajar segunda-feira, tá? Vou voltar na sexta, mas eu tô gravando os vídeos aí já para soltar, né, durante a semana, então vai ficar tudo gravadinho, não tem problema. Vou gravar logo em seguida já o vídeo do robô, então podem ficar despreocupados, tá? E quem mandar mensagem esses dias aí, né, já sabe, se eu não responder é por causa disso, né? Inclusive, quem comprar robô e tudo mais lá no Mercado Livre, tenham em mente de que, né, só será entregue no final de semana, tal, possivelmente, né? Porque se for um robô mais complexo, não vou conseguir fazer, né? Porque vou estar voltando de viagem na sexta, então eu não sei, né, se eu vou conseguir em um dia fazer o robô de todo mundo que tiver comprado, né? Então tenham isso em mente, beleza? As mensagens eu até posso tentar responder em algum momento lá que estiver de boa, mas não garanto nada. É isso, pessoal. Então, fiquem ligados aí. Eu tô lançando esse vídeo aqui na segunda-feira, né? Possivelmente na quarta sai o vídeo do robô, ok? Dá uma folga aí de uns 2 dias para vocês testarem o indicador, né? E ver como é que ele funciona. E na quarta sai o vídeo do robô, se der tudo certo. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês e até quarta-feira.